Oi, gente, tudo bom? Hoje eu trouxe o tutorial dessa maquiagem, que é um semi-cut crease. Eu acho que essa maquiagem é bem cara de gringa, assim, porque elas usam bastante. Então se você quiser aprender a como ficar com cara de gringa, é só continuar assistindo o vídeo. Eu já tô com corretivo na pálpebra, que isso, além de uniformizar a cor, também ajuda a dar mais aderência para as sombras. Eu começo com essa sombra bem clarinha para servir de fundo para o esfumado. Então, com um pincel gordinho, eu começo a esfumar essa sombra em todo o côncavo. Com a mão bem leve, movimentos de vai e vem e circulares. Aí eu venho com um pincel menor de esfumar e essa sombra marrom chocolate, dando batidinhas e concentrando ela bem no côncavo, só que do meio do olho para fora. E fica assim. Nessa parte, eu nem me preocupei tanto com esfumar muito, porque isso eu vou fazer agora com um pincel menor e essa sombra marrom mais alaranjada. Vocês podem ver que eu vou esfumando ali nas bordas do outro marrom e com bastante cuidado. Só que aí eu percebi que eu esqueci de fazer a caminha de pó translúcido abaixo dos olhos. Então eu parei o que eu tava fazendo pra fazer isso e agora sim eu posso continuar. E aí eu vou esfumando aquele marrom alaranjado, subindo com ele bem aos poucos, sempre com a mão super levinha, tá? Ali no cantinho eu esfumo pra fora com o resto de sombra que fica no pincel, sabe? Pra ela ir sumindo na pele. Pego mais desse marrom alaranjado com o mesmo pincel e agora eu vou esfumando o côncavo, mas ali no cantinho interno. E mesmo com a mão leve, eu ainda dei uma marcadinha básica ali. Quem nunca, né? Pra arrumar isso, eu peguei um cotonete limpo e fui tirando o excesso com cuidado, tá? Aí volto com o marrom chocolate, marcando mais ainda o côncavo inteiro. E vocês podem reparar que eu dei uma escurecida nesse olho e parece estranho agora, mas depois vai fazer sentido, eu prometo. E agora é a parte tensa da maquiagem, que a gente reza pra não dar ruim, né? Eu coloquei corretivo nessa plaquinha de inox e com um pincel de corretivo mesmo, eu apliquei ele no centro da pálpebra. E aí o truque é olhar pra cima. Isso mostra até onde eu tenho que levar esse corretivo. Vou preenchendo a pálpebra com esse corretivo com bastante cuidado e concentração. Ali no canto externo eu esfumo com o dedo, porque depois eu vou vir com a sombra marrom. Então, para não correr o risco de ficar marcado, eu já vou esfumando agora. Eu vou pegando mais corretivo com a pontinha do pincel e vou carimbando com muito cuidado, fazendo essa marcação até o cantinho interno. Vocês podem ver que eu deixo marcado mais ou menos até o meio do olho. E com o cotonete eu vou tirando o excesso de corretivo do canto externo. Também veio com o dedo para assentar melhor esse corretivo na pálpebra e não deixar uma camada muito grossa, sabe? Porque senão depois, na hora de vir com as sombras, pode ficar um acabamento muito grosseiro. Volto com aquele marrom chocolate e vou concentrando no canto externo com batidinhas. E dou uma esfumada em direção ao centro da pálpebra, mas sem chegar até lá. Agora eu pego essa sombra bem laranja e com um pincel pequenininho vou depositando do lado do marrom, meio que em cima do finalzinho dele mesmo e levemente na diagonal. Eu não sei se vocês repararam, mas eu coloquei esse laranja bem no final da marcação que eu fiz com corretivo. Trouxe ele um pouco mais pro centro, de leve e na diagonal, e vou com ele pra cima do marrom também. Mas depois eu ainda vou voltar com o marrom pra dar acabamento. Isso que eu tô fazendo agora é bem importante. Com o dedo eu vou esfumando de novo o corretivo, porque como ele não estava selado com pó, é natural acumular. E não pode vir com a sombra em cima do corretivo acumulado, porque senão a sombra fica marcada. Aí eu venho com essa sombra linda da Kiko, aplicando primeiro ao lado da sombra laranja e tomando cuidado ali na marcação para não invadir o marrom do côncavo e não ultrapassar essa marcação do corretivo. Também fui indo um pouquinho para cima do laranja, tá? Deixei o cantinho interno sem nada, para agora vir com esse iluminador para deixar mais clarinho, levando também um pouco para cima da outra sombra. Pode não parecer que fez muita diferença, mas pessoalmente eu gostei bastante do resultado.
Se a marcação do cut crease não tiver tão certinha, o que dá para fazer é voltar com o marrom e um pincel chanfrado para dar uma reforçada. Eu fiz isso, mas como eu sou um pouquinho perfeccionista, achei que não estava marcado o suficiente e peguei o pincel bem fininho de delineado, úmido, tá? Para deixar a sombra mais pigmentada e fui marcando mais ainda ali na divisão. Agora eu volto com laranja e deposito mais um pouquinho onde eu já tinha colocado antes. Aproveito para fazer também toda a parte inferior dos olhos, esfumando bem e puxando o restinho para o canto externo. Esfumo também em cima, levando esse laranja de um lado para o outro. Como eu quero que esse laranja fique mais sutil, eu peguei um pouco daquela sombra brilhante da Kiko com o dedo mesmo e fui dando umas batidinhas por cima dela, para esse laranja ficar no fundo e por cima ficar uns brilhinhos da outra sombra. Agora sim eu volto com o marrom chocolate para reforçar o canto externo e misturar um pouco melhor com o laranja. Eu sei que são muitas etapas, mas isso tudo faz parte se você quiser um esfumado bonito e bem trabalhado. Pego uma sombra preta mate e com o pincel chanfrado eu vou escurecendo rente aos cílios para fazer tipo uma base para o cílio postiço. Agora eu troco de pincel e deposito essa mesma sombra bem no cantinho externo na diagonal. Com o pincel pequeno de esfumar e sem pegar mais sombra, eu vou esfumando as laterais dessa sombra preta para não deixar nada marcado. Eu não mostrei na câmera, mas eu peguei a sombra marrom chocolate com o pincel chanfrado para colocar bem rente aos cílios inferiores, sem cobrir todo o laranja, e eu já vou aplicando com batidinhas para já ficar esfumado. Eu nem mostrei na câmera porque esse vídeo já tá muito longo, mas eu passei máscara de cílios nos cílios superiores e inferiores e colei cílios postiços. Esse daí é do AliExpress. Para dar um toque de glitter no cantinho interno, eu usei esse glitter lindo da Mais Vaidosa e para finalizar, eu ilumino abaixo da sobrancelha, bem ali no arqueado, levando um pouquinho para fora. Ah, eu já ia me esquecendo, mas eu usei lápis preto na linha d'água superior e marrom na linha d'água inferior. Por último, e agora para finalizar mesmo, dei uma preenchida na sobrancelha e eu acho que isso faz toda a diferença. Bom, então é isso, gente. Eu espero muito que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para ver os próximos e não esquece de ativar o sininho, tá bom? Que aí você é notificado quando eu enviar vídeo novo. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!